Bom, pessoal, como neste capítulo nós estamos estudando os órgãos de sentido, né? Nós já estudamos o de visão, agora nós vamos estudar o de audição e equilíbrio, página 154, tá? Audição tem a ver com o quê? Ouvido, tá? Nosso ouvido, a nossa orelha, ela tem três, né? Tem três etapas, tá? Orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? E o equilíbrio, ele tem muito a ver com a nossa audição. Então, nós vamos ver agora a audição e equilíbrio, tá? Página 154. Vamos lá. O livro de vocês diz assim: as orelhas são os órgãos da audição e do equilíbrio. Então, para que haja equilíbrio, nós temos que estar o quê? Conectados à audição. O sentido da audição nos possibilita captar a energia sonora do ambiente por meio de receptores sensíveis à pressão ou estímulos mecânicos. A orelha, ela se divide em três partes, que é a orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? Inclusive no livro de vocês mostra, tem pontuação 1, 2, 3, 4 e 5, que entre essa orelha externa, orelha média e orelha interna, existem dois espaços, né, que tem alguns nomes. Vou falar aqui para vocês. Primeiro, existe a orelha externa. Qual que é a função da orelha externa? A orelha externa é o que está exposto. A função da orelha externa é o quê? Captar a energia sonora, como agora vocês estão captando a minha voz. E vocês estão captando a minha voz através da orelha externa, né? Depois da orelha externa, o livro de vocês não cita, mas nós temos o meato auditivo externo. Para que serve esse meato auditivo externo? Conduz a energia sonora até a orelha média. Então, nós temos um canozinho entre a orelha externa que pega esse som, né? Essa energia sonora que a gente escuta e leva até a orelha média. Então, existe uma estrutura chamada de meato auditivo externo que leva, né, essa energia sonora até a orelha média. Qual que é a função da orelha média? Apresenta o tímpano, uma membrana que separa a orelha externa da média e conduz as vibrações. Em outras aulas passadas, eu falei para vocês que nós temos diversos ossos, né, 206 ossos, e que nós temos na orelha, nós tínhamos 3 ossículos. Lembra que eu falei dos ossículos? Que era martelo, bigorna e estribo? Então, o livro de vocês aqui cita novamente, ó, orelha média. Apresenta o tímpano, uma membrana que separa a orelha externa da média e conduz a vibração. E o martelo, que é um ossículo da orelha, a bigorna e o estribo, que são também ossículos, são os ossos que oscilam conduzindo a vibração até a orelha interna. Então, vamos lá. Orelha externa, ouve, meato auditivo acústico, pega essa energia sonora e leva até a orelha média. Na orelha média, existem esses 3 ossículos, estribo, martelo e bigorna, que pega, né, essas vibrações e conduz ela até a orelha interna, que é o mais profundo. E lá na orelha interna, o que acontece? Vamos ver. Orelha interna apresenta a cóclea, com o líquido que transmite as vibrações para as células ciliadas, as quais geram impulsos nervosos, e os canais semicirculares que captam o movimento e a posição do corpo e transmite essas informações por meio de impulsos nervosos. Então, a função dessa orelha interna é gerar esses impulsos nervosos, né? Captar e levar esses impulsos nervosos para o nosso cérebro para que haja o quê? Reação. E depois da orelha interna, o livro de vocês não cita, mas nós temos um nervo, que esse nervo ele conduz impulsos nervosos para o sistema nervoso central, que é o que você escuta e te faz rir. O que você escuta e te faz rir, te faz chorar, te faz ficar com raiva, passa por todos esses processos. Orelha média, meato acústico, orelha externa, meato acústico, orelha média, orelha interna
E por último, o nervo, que vai para onde? O sistema nervoso central, certo? A pessoa que não ouve, pessoal, ela não fala, tá? Porque para você falar, você precisa ouvir, você precisa estimular o seu sistema nervoso central para você falar. Antigamente não tinha, mas hoje, quando a criança nasce, ela não sai do hospital sem fazer o teste da orelhinha, tá? No livro de vocês fala assim, ó. Antes de uma criança sair da maternidade, a equipe médica faz o teste da orelhinha, que consiste em emitir um som na orelha externa, que é a primeira, né, que capta a energia sonora, e espera um eco vindo da orelha interna, que é detectada por um aparelho. Caso nenhum som seja detectado, é sinal de que a criança tem algum problema auditivo, que deverá ser investigado, né, qual que é o problema auditivo dela, e tratado a fim de evitar dificuldades na aquisição da fala da linguagem da pessoa, tá? Então hoje, quando a criança nasce, automaticamente eles já fazem o teste da orelhinha, né, pegando um aparelho, usando um aparelho, né, da orelha externa, esperando o eco vindo da orelha interna para saber se ela ouve corretamente. Se não, procurar um especialista para que haja reversão, para que não atrapalhe o quê? Na fala, né? Na fala de linguagem dessa criança. Vamos ainda para a página 154, nós vamos falar agora da adaptação auditiva, tá? O que é a adaptação auditiva? Por algum momento na vida, nós vamos parar em algum lugar que não está adepto aos nossos ouvidos, é onde a gente sente o nosso ouvido tampar, entendeu? Às vezes até chiar. Isso é chamado de falta de adaptação auditiva. E vocês vão entender por quê. Às vezes, né, por conta da pressão atmosférica, tapa os nossos ouvidos. E aí a gente vai ver, quando isso acontecer, o que é que nós podemos fazer para melhorar, né, essa adaptação auditiva. O livro de vocês fala assim, ó. Você já sentiu alguma vez que a sua orelha estivesse tampada? Muitas vezes a gente já sentiu isso. Eu já senti isso por diversas vezes, principalmente quando eu subo a serra. Por que isso acontece? Isso acontece quando há um desequilíbrio entre a pressão do ar que está na orelha externa e a pressão do ar dentro da orelha média. Há vários motivos possíveis para isso acontecer. Pode ser por uma obstrução na orelha ou pela mudança da pressão atmosférica quando subimos uma serra. Mas nem sempre a subida de uma serra, tá, pessoal? Pegar muito peso às vezes pode dar essa pressão atmosférica, tá? O livro de vocês fala assim: quando a pressão no interior da orelha fica menor do que a pressão atmosférica local, o ar de fora pressiona o tímpano, lembrando que o tímpano ele é uma estrutura que fica na orelha média, tá? O que pode causar dor ou sensação de orelha tampada. Para que essa sensação ela desapareça, a pessoa ela deve respirar pela boca e não pelo aquele processo de inspira e respira pela boca e nariz. Ela tem que respirar apenas pela boca e fazer o movimento de mascar. Para o quê? Para a pressão interna e externa elas se igualarem, certo? Então isso é chamado de adaptação auditiva, isso acontece. E quando isso acontecer, o que nós temos que fazer? Respirar pela boca, fazer movimentos de mastigação. Para o quê? Para que as pressões interna e externa elas se igualem. Então nós falamos de audição, falamos de adaptação da audição e o livro de vocês fala que existe audição e equilíbrio. Então nós falamos de audição e nós vamos falar agora de equilíbrio, tá? Na página 155. Inclusive lá no início, né, do capítulo mostra uma pessoa se equilibrando em cima de uma corda. E na página 155 mostra uma moça em cima de um bloco segurando a perna, se equilibrando, né, em cima de um bloco. Então o equilíbrio ele tem muito a ver com a audição, tá, pessoal? Vamos ver aqui. No livro de vocês, na página 155, fala assim, ó. No sentido do equilíbrio, o movimento da cabeça estimula células com cílios presentes nos canais semicirculares existentes na orelha interna.
Então, o equilíbrio ele tem muito a ver com a estimulação da nossa orelha interna, tá, pessoal? Que leva estímulos para o nosso sistema nervoso central. Os canais semicirculares são cheios de líquidos que se movem junto com a cabeça e estimulam os cílios, que enviam impulsos nervosos até o sistema nervoso central, onde serão interpretados. Então, nossa cabeça, né? Os canais semicirculares, eles são cheios de líquidos que são movidos juntamente com a nossa cabeça, e isso faz com que o que a gente está fazendo, o que a gente está se equilibrando, sejam interpretados, e por esse motivo a gente consegue o quê? Um equilíbrio total. O equilíbrio nos permite manter diferentes posturas, também nos permite coordenar os dois lados do corpo ao mesmo tempo e movimentar os olhos sem mover a cabeça, como quando se lê um livro, por exemplo. Além das informações passadas pela orelha interna, o equilíbrio depende também da visão e da percepção do próprio corpo. Algumas pessoas têm intolerância ao movimento. Algumas pessoas não conseguem se movimentar, não têm adaptação de equilíbrio, de movimento. E em situações em que o corpo fica parado e a paisagem parece movimentar-se, como de um barco. Quem aqui já andou de ônibus e ficou olhando pela janelinha do ônibus, aquela paisagem passando e passou mal? Isso está referindo a pessoas assim, pessoas que têm intolerância ao movimento, tá? Por que existe esse tipo de intolerância ao movimento? O cérebro interpreta os estímulos como informações conflitantes e a pessoa passa mal por isso. Então, muita gente passa mal por isso, porque o cérebro, ele recebe, né, ele interpreta como informações conflitantes. Essa mesma sensação, né, de paisagem do ônibus, o ônibus passando e você olhando aquilo e passar mal, pode acontecer também você andando de carro, tá? Pessoas não conseguem andar em elevador, outros brinquedos em parques também não. Por quê? Porque o cérebro, ele conflita as informações e faz com que a pessoa passe mal. Então, equilíbrio tem muito a ver com audição e tem muito a ver com visão também, tá bom?